7h02 no horário de Brasília. Bom dia, produtor. Começamos o programa de hoje, terça-feira, 19 de junho, com imagens do gado que será ofertado na semana que vem nos programas do Canal do Boi. É o De Olho na Fazenda, Semana Tabapuã da G. 70 reprodutores avaliados pelo PMGZ, o Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos da ABCZ. Bom dia, Juliana. Bom dia para você, Zaidan. Bom dia também a todos de casa. No programa de hoje, nós vamos falar também sobre os defensivos agrícolas que voltam a ser debatidos no Senado. Para muitos produtores, a legislação criada há 30 anos prejudica o setor rural. Campinas recebe um dos principais eventos sobre reprodução bovina do país. E você vai ver também. De Brasília, as informações sobre a audiência pública no Senado, que vai ouvir o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Eu trago informações sobre uma projeção que indica que a área de soja em São Paulo poderia dobrar se associada com a cana-de-açúcar. Começa mais uma edição do Rally da Pecuária. Uma expedição técnica que aqui no Rio Grande do Sul vai percorrer 6 regiões, com eventos para produtores e profissionais do setor. Guerra comercial entre Estados Unidos e China pode prejudicar o Brasil. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Bom Dia, Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral. Arreia o cavalo, tem gado pra campear. 7h04 no horário de Brasília. Agora vamos de Brasília, porque a repórter Catarina Martorelli traz agora os destaques da capital federal. Bom dia, Catarina. Olá, bom dia a todos. Hoje as comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Senado vão ouvir o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Blairo foi convidado para falar sobre as prioridades da pasta e o possível embargo da União Europeia às exportações brasileiras de carne de frango. A reunião está marcada para as 14h. Mudando de assunto, amanhã o Supremo Tribunal Federal vai realizar uma audiência pública para discutir a tabela do frete. O ministro Luiz Fux quer ouvir todas as partes interessadas para decidir se a medida é constitucional ou não. E também amanhã está agendada no Senado, na comissão mista, uma audiência pública sobre a medida provisória 838. Catarina Martorelli para o SBA. 7h05 no horário de Brasília. Sai a cana-de-açúcar e entra a soja no estado de São Paulo. Essa já é a realidade em 333 mil hectares de canaviais e a projeção é de que essa área aumente ainda mais. Detalhes com Gustavo D'Angelo. O Rio Grande do Sul é o ponto de partida do Rally da Pecuária 2018, a maior expedição técnica privada do Brasil, com foco na avaliação da bovinocultura nas principais regiões produtoras. Técnicos da equipe 1 começaram a visita por Porto Alegre nesta segunda-feira e hoje é dia de visitar a região de Pelotas. O Rally da Pecuária 2018 vai a campo em um cenário de alta nos custos de produção em todo o país. Os confinadores enfrentam neste mês aumento de 10% nos preços da dieta dos animais, se comparado ao projetado no início de maio. A alta acontece num contexto de gastos elevados na operação, já que até o início de maio as projeções com base no mercado de grãos e derivados indicavam custos 22% maiores. A expedição começou aqui pelo Rio Grande do Sul, mas até setembro as equipes do Rally devem percorrer mais de 60 mil quilômetros, passando por 11 estados do Brasil. Annelise Nicolodi para o SBA.
7h07. Pedimos desculpas porque chamamos uma reportagem sobre a troca de soja, ou melhor, de cana-de-açúcar por soja no estado de São Paulo, e você viu o nosso trabalho no Rio Grande do Sul. O Rally da Pecuária, edição 2018, começou ontem, dia 18 de junho, e segue na expedição com mais de 60 mil quilômetros percorridos pelos principais estados produtores de carne bovina do país. Passagem do Rio Grande do Sul foi registrada pela Annelise Nicolodi e já fica o nosso convite a propósito. No dia 29 agora de junho, o Rally passa por Campo Grande e nós teremos uma palestra que será apresentada pelo coordenador do Rally, o Maurício Nogueira, da Agroconsult. Essa palestra será transmitida ao vivo a partir das 11 da manhã, no horário de Brasília, aqui pelo Canal do Boi. Vamos então à reportagem do Gustavo D'Angelo. Sai a cana-de-açúcar e entra a soja no estado de São Paulo. Realidade em 333 mil hectares, hoje de cana, trocados por soja. Essa área que pode aumentar. Atualmente, a área de cana-de-açúcar associada com soja aqui no estado paulista é de 333 mil hectares. Mas uma projeção do Instituto Agronômico de Campinas, o IAC, revela que existe potencial para se chegar a 1 milhão de hectares nos próximos anos. Com o avanço da soja sobre a cana, a área total do grão no estado quase dobraria, passando de 856 mil hectares para cerca de 1,5 milhão. Mas não se trata de uma troca de cultura, e sim de uma parceria, ou seja, utilizar a área de renovação de cana para a entrada da soja. A renovação dos canaviais ocorre idealmente após 5 cortes, quando a produtividade fica abaixo de 60 toneladas por hectare. Mas com investimento em novas variedades e técnicas, alguns produtores e usinas já conseguem prolongar a vida útil do canavial por até 7 cortes. Devido à crise que atingiu o setor sucro-alcooleiro nos últimos anos e o alto custo de reforma, a taxa de renovação anual dos 5.900.000 hectares de cana plantados em São Paulo é de apenas 8%, quando o ideal seria 20%. Entre os benefícios da associação soja e cana está a construção da fertilidade do solo pela soja, elevando o nível de nitrogênio e ajudando no controle dos nematóides. Pesquisas já identificaram que o canavial produz mais quando a área é ocupada antes pela soja. Voltamos aos estúdios em Campo Grande. Obrigado, Gustavo. 7h10 no horário de Brasília. De São Paulo, Sara Kirchhoff conta como terminaram ontem os mercados do milho e da soja. Olá, Sara. Olá, Zaidan. Olá a todos. O mercado do milho começou esta semana, assim como ele terminou a última, em queda mais uma vez, especialmente falando aí do mercado físico brasileiro. De acordo com a Agrifato, os negócios que envolvem o milho, eles seguem ainda muito pontuais, com compras realizadas somente para consumo imediato. E a questão do tabelamento mínimo do frete também continua travando bastante o mercado brasileiro, e isso impacta diretamente também o mercado do milho. No indicador CPEA, o recuo do cereal para Campinas e região nesse início de semana foi de 0,10%, com a saca negociada por R$ 40. No acumulado do mês de junho, a desvalorização para Campinas e região passa agora dos 12%. E lembrando que essa desvalorização ela também é registrada em todas as principais praças pesquisadas aí pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Na última semana, a queda do cereal em Campinas foi de quase 8% e essa semana, pelo que a gente está vendo, o cenário não deve ser diferente, porque já começou com preços mais baixos para o milho, falando especialmente do mercado físico. No mercado futuro, os principais contratos mais próximos tiveram uma valorização nesse início de semana, revertendo uma pequena parte das perdas aí das últimas semanas. Os contratos com entrega no mês de julho tiveram uma alta de 0,39%,
na primeira sessão eletrônica da semana, registrando aí o valor de R$ 39,03 a saca. Contratos com entrega em setembro, também com uma valorização parecida, de 0,38%, por R$ 37,44 a saca, e contratos com entrega em novembro, em alta de 0,21%, por R$ 39,00 o valor da saca no mercado futuro para o mês de novembro. Já os contratos com entrega em janeiro do ano que vem, estes recuaram. O recuo foi de 0,10% e, desta forma, o valor da saca para o mês de janeiro ficou em R$ 40,25 a saca. Já falando também, ainda falando do mercado do milho, a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, anunciou mais um leilão de milho aí para a próxima semana, terça-feira, dia 26. Serão ofertadas dessa vez 20 mil toneladas, serão 20 mil toneladas ofertadas nesse leilão da Conab, e na sexta-feira acontece o leilão de fretes para escoar essa mercadoria aí que será negociada no leilão de terça-feira. Por enquanto não estava sendo previsto mais um leilão aí por parte do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mas a pedido de criadores de animais do norte e do nordeste do país, mais um leilão será realizado então na próxima semana, e as corretoras da BBM vão participar também desse leilão. Do mercado do milho passamos para a soja, que teve um dia de bastante volatilidade em Chicago na segunda-feira, começando o dia com valorização, depois registrando perdas e terminando a segunda-feira em alta para os principais contratos mais próximos da oleaginosa. A valorização do vencimento de julho ficou em 0,39%, por $9,08 por bushel nos últimos negócios. Os contratos com entrega em setembro tiveram um avanço de 0,19% para $9,20 por bushel. Contratos com entrega em novembro em alta de 0,11% por $9,31 por bushel, e contratos com entrega em janeiro do ano que vem com uma leve alta de 0,05% para $9,39 por bushel. A soja no mercado físico brasileiro também registrou alta no indicador CPEA para o estado do Paraná nesse início de semana. A valorização da oleaginosa ficou em 0,19%, com o valor da saca no estado paranaense em R$ 77,19. Só que no acumulado do mês de junho, o produto segue com uma desvalorização de 4%. Devolvendo o sinal para Campo Grande, é com vocês. E o mercado do boi gordo iniciou a semana com poucos negócios. Você vai acompanhar agora a análise da Scott Consultoria com Marina Zaia. Olá a todos. No fechamento do mercado do boi gordo dessa segunda-feira, dia 18 de junho de 2018, em contexto geral, tivemos um dia com poucos negócios. Em estados como a Bahia, Pará e Mato Grosso do Sul, os frigoríficos optaram por iniciar o dia fora das negociações, aguardando uma melhor definição do mercado para poder traçar as estratégias de compra que adotarão no decorrer da semana. Já em estados como Minas Gerais, por exemplo, as indústrias apertaram o pé nas negociações nas primeiras semanas de junho e agora, com as escalas mais alongadas, trabalham um pouco mais na retranca. Contudo, vale a gente salientar aqui que no fechamento do mercado do boi gordo de hoje, das 32 praças pecuárias que a gente monitora, a arroba subiu em 5 e caiu em 3. E nas que subiu, vale a gente destacar o estado do Mato Grosso, que das 4 praças que a gente pesquisa, a arroba teve alta em 3. E na média, a alta foi de 0,7%. Mas para os próximos dias, esse estado demanda atenção, já que a nova operação deflagrada pela Polícia Federal pode trazer alguns impactos no mercado do boi gordo. Já já a cotação do boi desta segunda-feira, 7h15. Vamos voltar a São Paulo com a Sara. Agora os indicadores de preço do bezerro e do boi gordo. Início de semana com preços mais altos para o mercado do boi gordo, tanto para o boi gordo no mercado físico quanto no mercado futuro, e também para o preço do bezerro em Mato Grosso do Sul no mercado físico brasileiro, que é o que eu vou começar destacando. A valorização para o bezerro em Mato Grosso do Sul ela foi leve, foi de 0,09%, e com isso os preços ficaram em R$ 1.169,30 por cabeça, amenizando um pouquinho da queda no acumulado do mês, que agora é de 2,45%. Já a arroba do boi gordo teve uma forte alta no estado de São Paulo nesta segunda-feira, de acordo
com o indicador CPEA. A valorização da arroba foi de quase 1,5% e o preço no estado paulista ficou em R$ 138,70. No acumulado do mês, a queda agora para o mercado do boi gordo, de acordo com o indicador CPEA, é de 2,32%. De acordo com a Agrifato, esse cenário de alta nos preços do boi gordo, ele deve se manter, inclusive se fortalecer daqui para frente por causa de uma menor disponibilidade de animais terminados. No mercado futuro, os principais contratos mais próximos para o boi BMF também registraram alta nesse início de semana, com exceção ao contrato de julho. Eu vou começar destacando os contratos com entrega em junho, mês vigente, que tiveram uma leve alta de 0,04%, com o valor da arroba subindo para os R$ 140,15. Os contratos com entrega em julho, como eu destaquei, tiveram queda e a desvalorização da arroba foi de 0,38% para os R$ 144,05. Contratos com entrega em agosto com leve alta de 0,07%, subindo para os R$ 146,35 o valor da arroba, e contratos com entrega em outubro, mês referência para o mercado do boi gordo, em alta de 0,43%, por R$ 150,45 o valor da arroba. Início de semana positivo para os preços da pecuária. Com vocês. Obrigado, Sara. 7h18. Agora a cotação de ontem, preços à vista livres de fundo rural. Vamos começar pela região sudeste do país. Queda de R$ 1,00 no Espírito Santo. As demais praças que você acompanha não apresentaram variação nesta segunda-feira. Já no sul do país, não houve alterações, ou seja, os preços permaneceram estáveis. Nas praças de Mato Grosso do Sul e de Goiás, tivemos alta, aliás, sem alteração de preço. Esses aí estão estáveis. E ainda no centro-oeste brasileiro, na região de Mato Grosso, houve alta de R$ 1,00 em Cuiabá e também no sudeste e sudoeste do estado de Mato Grosso. Agora a região nordeste do país, alta de 50 centavos no sul da Bahia e queda de 50 centavos na arroba no Maranhão. E no norte do país, houve uma alta de R$ 1,00 em Rondônia e uma queda de R$ 1,00 no sul do Tocantins. E agora nós vamos conferir a análise do mercado de reposição, a troca de boi gordo por boi magro. Olá a todos! No fechamento das primeiras semanas de junho de 2018, o cenário no mercado de reposição foi de lentidão. O mercado do boi gordo pressionado não estimula as negociações entre os pecuaristas e afasta tanto recriadores quanto invernistas da reposição. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, na média de todas as praças e todas as categorias de reposição pesquisadas pela Scott Consultoria, a queda foi de 0,1%. E o destaque fica por conta do boi magro, que caiu 0,4%. Sazonalmente, nesse período do ano, os negócios envolvendo esses animais aumentam de volume. Contudo, as incertezas envolvendo o confinamento diminuíram a procura por essa categoria. Por isso, a queda nas cotações. Para os próximos dias, enquanto o confinamento não trouxer um resultado positivo, é possível que as cotações continuem pressionadas. Cotações do bezerro. Oferecimento Roboforte. Quem engorda o gado é o olho do dono. Sete horas e 21, agora a relação de troca de boi gordo por boi magro na região centro-oeste do país. Nós começamos com o estado de Goiás. Quem comprou, ou melhor, quem vendeu um boi gordo ontem em Goiás, tomando-se por base o preço de Goiânia, R$ 126,00 a arroba, pôde comprar 1,2 boi magro, cotado ontem a R$ 1.840, 1,4 garrote,
cotado a 1.520, e 1,7 bezerro de 12 meses de idade, pesando 7 arrobas e meia, cotado ontem a R$ 1.280. Vamos ver essa relação em Mato Grosso do Sul, tendo como base o preço em Campo Grande, R$ 127, segundo a Scott Consultoria. A relação ficou assim: um boi gordo para 1,2 boi magro, 1,4 garrote e 1,7 bezerro. E agora a relação em Mato Grosso, tendo-se por base a cotação em Cuiabá, arroba R$ 128. A relação ficou assim: um boi gordo para 1,2 boi magro, 1,4 garrote e 1,7 bezerro. Muito bem, agora nós vamos saber como fica a previsão do tempo para a região centro-oeste do país com a Juliana Rezende da Somar Meteorologia. No centro-oeste, a expectativa de tempo firme predominando ao longo das próximas semanas. Isso já vem acontecendo. É normal para a época do ano as chuvas diminuírem de intensidade e o tempo mais firme acabar, também garantindo diminuição nas condições hídricas do solo. É por conta disso que o solo segue seco em grande parte da região centro-oeste. Entre Mato Grosso, Goiás até o norte do Mato Grosso do Sul, os índices de umidade do solo ficam entre 30% a 20% apenas. A partir dos próximos dias, não tem previsão de chuva mais uma vez, até pelo menos dia 24. O tempo firme vai seguir predominando e o sol segue mantendo as temperaturas mais altas, especialmente durante a tarde. Agora, a partir do próximo período, até pode voltar a chover em áreas do extremo sul do Mato Grosso do Sul, de forma bem fraca e isolada. Mas, de maneira geral, o sol garante mais um período de tempo bastante aberto e também de calor, especialmente à tarde. Durante o último período, entre os dias 30 de junho até 4 de julho, expectativa de tempo aberto mais uma vez. Então, no decorrer dos próximos períodos, a massa de ar mais seco persiste na região central do país, garantindo mais dias aí de tempo bastante aberto, sol predominando e sensação de calor. Agora, essa condição acaba favorecendo cada vez mais para os índices de umidade do solo ficarem baixos em grande parte da região centro-oeste e esse cenário ainda mantém os pastos com baixo potencial produtivo. Daqui a pouco o tempo para outras regiões do país, 7h24. Vamos para o intervalo comercial, mas antes eu quero mostrar imagens e fazer um convite. Você tem um número que vai aparecer do nosso WhatsApp. Você pode mandar imagens da sua propriedade, como fez o Pedro, morador de Buriti Alegre, no estado de Goiás. Ele mandou pelo nosso WhatsApp, aqui do Bom Dia Produtor, uma imagem da sua lavoura de sorgo. Obrigado, Pedro, pela sua participação. Um abraço a todos de Buriti Alegre, no estado de Goiás. Voltamos já. Sete horas e 28 minutos no horário de Brasília. Vamos lembrar que a China sobretaxou as compras brasileiras de carne de frango de 18,8% até 38%. Estou aqui com o João Pedro para a gente comentar esse assunto. Já foi debatido aqui no programa, mas é sempre importante conhecer a opinião sua, João. O mercado brasileiro hoje tem muito excedente para exportação de frango, né? Nesse momento não, porque você teve um problema sério dos caminhoneiros, que houve uma matança muito grande de pintos, mais de 70 milhões de pintos que não foram alojados. Então está impactando agora, porque você tem um ciclo de 42 dias, em média, do pinto chegar na granja até sair. Mas daqui para frente você tem uma rede de produtores que estão preparados e precisam de alojar novos pintos para poder se manter no processo. A exportação no frango chega a representar 35% da produção total brasileira, 30% a 35%, depende do momento. Então, e a China é um grande comprador. A China estava comprando mais ou menos alguma coisa por volta de 15% das importações brasileiras. A hora que a China entra, bloqueia, porque na realidade é um bloqueio. Temporário, né? Mas está valendo. Então, ou seja, o importador chinês tem que depositar esses 18% quando comprar no frigorífico A, ou até 35% de uma cooperativa do Paraná, que foi a mais penalizada. Então, isso aí impacta. Alguns produtos, como o pé de frango, por exemplo, tem que ser para a China, ninguém mais compra, eles que compram.
Então, é mercado lá, com sobretaxa ou sem sobretaxa, lá para lá. Então, tem que fazer o quê? Tem que reduzir o preço para poder ficar competitivo para o importador chinês. É o mesmo caso da carne suína com a Rússia. A Rússia nós dependíamos tanto da Rússia que chegou, esse momento que a Rússia embargou, criou um problema para nós aqui. A vantagem é que no caso do suíno, a China aumentou de forma muito expressiva as importações de carne suína, que amenizou o problema. Mas é uma verdade, ou seja, o Brasil tem que ter uma ação bem atuante nesse momento lá, questionando os chineses, porque pelo preço que a gente vende, não é um preço abaixo é o preço que está mais ou menos no mercado brasileiro. 1,6 dólar por quilo, que é a média que nós temos, é o preço que você compra uma carne no atacado aqui no Brasil. João, vamos mudar de assunto. Ontem o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulgou os resultados da balança comercial brasileira na terceira semana de junho. Um superávit de 1,970 bilhões de dólares entre o que o Brasil exportou, comprou lá fora, né? Vamos só fechar aqui, ó, as exportações de 5 bilhões e meio e as importações 3 bilhões e 600 bilhões de dólares, que representaram em custos. Vamos saber como é que ficaram os produtos agro, João. A carne, como infelizmente era esperado, carne bovina, teve um resultado muito baixo. Vamos começar com a soja, as exportações da soja na terceira semana. Dá uma olhada nos números. O que chama a atenção no caso da soja é o volume muito grande exportado diariamente, quase 500 mil de toneladas por dia. Mais precisamente 514.600 toneladas. Com toda a dificuldade que nós estamos tendo de transporte e o encarecimento do transporte, que aumentou muito em função da tabela de frete. O volume, nós temos 21 dias úteis no mês de junho, a gente vai chegar a mais de 10 milhões de toneladas, com certeza. E além disso, você tem um problema que tem navios programados, tinha uns 50 navios nos portos para carregar e mais 60 programados para chegar. Então, a soja, o Brasil tem um compromisso, vai ter que exportar alguma coisa por volta de 72 milhões de toneladas de soja. Então, nós temos que correr contra o tempo. Nós tínhamos 35, quase perto de 36 milhões exportados até maio. Vamos ver a variação. Pode voltar na soja, por favor, só para a gente ver a variação da soja. Na comparação com maio, a média diária caiu 12,5%. E na comparação com junho do ano passado, a média diária caiu 17,5%. Agora sim, vamos ver os dados do milho divulgados ontem. Como é que é? Um alerta aí. Volta de novo na soja, por favor. Na relação com junho do ano passado, alta de 17,5% na média diária. Vamos ver agora os números do milho. A média diária exportada na terceira semana, 7.900 toneladas, dando um acumulado de 87 mil toneladas. Veja a comparação com maio deste ano, quando não tinha muito milho, né, João? 191 É que começou a chegar o milho segunda safra, né? E Mato Grosso tem que exportar. Mato Grosso tem que exportar 17 milhões de toneladas, 17 a 18 milhões de toneladas. Então, com certeza, isso é um pouco mais que um navio Panamax que foi exportado, 87 mil toneladas. Mas já começa, deve aparecer nas próximas semanas um aumento gradativo das exportações de milho, apesar do problema do frete. O frete hoje torna quase proibitivo a exportação de milho, mas... Por causa do tabelamento. Com o tabelamento. Na comparação com junho do ano passado, a média diária caiu 70,5%. Vamos partir para as carnes agora, começando pela suína. Na terceira semana, a média diária ficou em 1.500 toneladas, acumulado do mês até agora 16.300 toneladas, comparação com maio deste ano, 24% de queda na média diária, e queda maior ainda na comparação com a média diária de junho do ano passado, 42%. Carne de frango agora, terceira semana do mês de junho, volume diário 11.500 toneladas, acumulado de 127 mil, comparação com maio, queda de 23% praticamente.
Aí já começam a aparecer os embargos que foram feitos pela União Europeia para várias plantas brasileiras, né, especialmente da BR Foods, que é o maior exportador do Brasil. Ainda não reflete, esse número não reflete a questão da China, que a partir de agora que está começando a sobretaxa lá. Na comparação com junho do ano passado, 29,4%, uma queda ainda maior. Vamos ver, carne bovina, foi o desempenho que eu mencionei, até poucas semanas atrás, a média diária ficava em 5.400, 5.700 toneladas. Caiu para 2.500 toneladas no acumulado de 27 mil, quase 28 mil toneladas até agora. Brasil, que já exportou 110, 117 mil toneladas por mês, até agora 28 mil, com mais alguns dias úteis, não deve passar de 55 mil toneladas. Não, eu acho que recupera esses próximos 10, 12 dias que nós temos pela frente, 12 dias, acho que dá uma recuperada, porque o mundo inteiro precisa de carne, né? O ano passado, junho, foi um mês ruim, porque nós estávamos vivendo um monte de problemas de carne, de operações, etc. Isso tudo atrapalhou o ano passado. E mesmo assim, esse junho de agora está 45% menor do que o equivalente ao ano passado. Agora, nós precisamos exportar. Você tem uma oferta, tem um gado pronto, tem que abrir mercado para esse gado. A exportação é um belo canal, é uma válvula de escape. Tá certo. João, obrigado. Bom trabalho, Zé. E ainda hoje aqui no Bom Dia, nós vamos falar sobre a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Vamos conhecer a opinião de um consultor de mercados do Mato Grosso. Já. Juliana. Agora são 7h37 no horário de Brasília. A lei dos defensivos agrícolas volta à pauta no Senado. E nós vamos saber dessas informações com a repórter Catarina Martorelli. Faz mais de uma década que as entidades do agronegócio reivindicam um tempo mais curto para conseguir registrar defensivos agrícolas. Essa morosidade, que em regra é de 8 a 10 anos para registrar um produto, ela inviabiliza o surgimento de novas empresas. Acaba com a possibilidade de aumento da concorrência. O projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados para modernizar a legislação dos defensivos divide opiniões e já gerou muita polêmica. Tem quem acredite que as mudanças podem gerar um uso desenfreado de agrotóxico por parte do agricultor, mas a Embrapa e a CNA dizem que não. Ele utiliza ou mais ou menos por conta do ataque de pragas que tem. Se a praga não atacar a lavoura do agricultor, para ele é ótimo, porque ele comprar agrotóxico é diminuir renda, é custo. Essa mudança ela é muito bem-vinda no sentido de trazer modernidade à nossa legislação, trazer condições de que a gente tenha produtos mais seguros, produtos mais modernos. Segundo a CNA, hoje cada pedido de registro passa pelo Ministério da Agricultura, Anvisa e IBAMA. E é essa burocracia que atrapalha. A ideia é concentrar tudo no Ministério da Agricultura. Quem defende o projeto diz que os pedidos de registro vão passar pelas mesmas análises. A diferença é apenas o prazo, que vai ser mais curto. Tem que ter regras, e essas regras têm que estar estabelecidas numa bula, e esta bula tem que ser receituado, esse remédio, por um profissional adequado e só pode ser vendido com determinada receita. Parlamentares da bancada ruralista acreditam que o projeto deve ser votado ainda este mês. Catarina Martorelli para o SBA. Durante a Expobel, exposição agropecuária de Bela Vista, que é um município sul-mato-grossense, fica na divisa com o Paraguai. Você vai ver o melhor do Nelore pintado do Brasil em oferta pelo Agrocanal. Será num domingo, às 14h. O Adriano Edival conversou com o promotor, o Hélio Correia de Assunção, que hoje é uma principal referência do Nelore pintado. Vamos acompanhar essa entrevista. No próximo dia 22, o Nelore Pintado vai invadir a sua tela e, lógico, você terá a oportunidade de fazer o seu investimento em animais como estes que nós estamos apresentando aí. Em nossa sala de entrevista, próximo dia 22 de julho, né? Meu amigo Hélio Correia de Assunção está aqui ao meu lado e nós vamos bater um papo com ele agora. Quando você vem aqui aos estúdios do SBA, a gente começa às vezes contando um pouco das suas histórias, mas o importante é esse trabalho que você faz ao longo de muitos anos e o mercado absorve esse Nelore com variedade de pelagem, né? Eu fico satisfeito porque a gente, inclusive já me perguntaram, hoje mesmo, você é
é o maior, o melhor criador de Nelore do Brasil? Não, não sou. Eu sou o mais persistente do Brasil. Essa é boa. O mais persistente do Brasil. Agora, o que você vai... Todo ano você vem com uma proposta diferente, você mostra um touro diferente. Tem algum tempo aí que você mostrou o pão de ló, lógico que ele não estava à venda, mas é um produto que você conseguiu. E nós estamos vendo alguns animais aí que está passando na tela. Esses animais vão à venda, ou pelo menos a maioria deles. Não, todos esses que vocês estão vendo na tela vão à venda. São filhos do MacGyver, do Vadeiru. Olha o pão de ló aí na tela, vai para Tairana, para mim poder fazer uma venda de sêmen durante o leilão. Certo. E então vou mandar novilhas, prenhas, e vão ter, só eu vai ter 40 lotes de touro. E quem está dando continuidade no meu gado, o meu genro Eduardo Borto, com a minha filha Juliana, vão mandar mais 10 com a mesma genética. Só aí são 50, mais ou menos 50 touros. E os amigos convidados, vão ser mais ou menos uns 60 lotes de touros. De touros. De touros. Aí vem as vacas paridas dos amigos, vacas prenha, vacas LA, gados comerciais, etc. Elinho, durante algum tempo, teve muita gente que comprou esses animais com variedade de pelagem por causa da beleza. Agora, de um certo tempo para cá, eu tenho percebido que o mercado tem procurado esses animais, além da beleza, por causa da produtividade, porque esses animais também são muito produtivos. Lógico, mas isso é um trabalho que a gente vem fazendo ao longo dos anos, né? Eu vou ser repetitivo nisso. A hora que você melhora a raça, diminui a pelagem. Melhora a pelagem, diminui a raça, porque essa pelagem vem de bois antigos. Então, para fazer essa média, é um trabalho. E eu, com os anos, com a persistência, com a teimosia, eu consegui fazer animais bonitos e bons. Que isso é muito difícil, por falta de opção. Entendi. Tudo, o nego fala, você insemina de quem? Vou de algum boi que foi meu. Porque hoje, no Brasil, todo Nelore pintado de vermelho, é crioulo meu. Porque são 40 anos de persistência, né? É verdade, não são 40 dias. E aquilo que você falou, fazer um gado desse jeito raçudo, um gado bem desenvolvido desse jeito é um pouco mais difícil, porque às vezes você usa um touro, você quer abrir um pouco mais o sangue, você usa um touro, de repente não dá aquele resultado que você buscava. Então é um trabalho constante, essa perseguição constante, no racial e na pelagem. É uma pena, porque o programa é curto, não dá para explicar como que é difícil você produzir um boi de um patamar alto, com a pelagem excelente. Quantos anos que demora para você ver se ele vai transmitir, se as filhas dele vão transmitir isso. Entendi. Porque às vezes você faz um touro, ele produz muito bem e de repente não passa isso para os filhos. Justamente. Né? Aí complica. Ô Elinho, você vai vender mais ou menos uns 60 touros, você já falou? Tem animal de corte também ou dessa vez você vai vender só PO? Não, tem meus convidados. Que vão, vai ter umas 300 cabeças comerciais, só de convidado meu que vem. Tudo pintado ou não? Só vende pintado na minha casa. Na minha casa lá, o cara fica cego de tanto ver pintado. Muito bem. O evento acontece lá em Bela Vista, no Mato Grosso do Sul. Esperamos que a temperatura esteja agradável dessa forma, não muito frio, mas também não muito calor, né, Elinho? Ano passado estava calor, né, no dia do leilão, né? Fez um friozinho antes. Não, no outro dia esfriou, no outro dia. Mas no dia estava gostoso e quente. Eu até 0 grau eu fico de boa, não dá nada não. Mas 0 grau lá em Bela Vista, acho que é 20 abaixo nos Estados Unidos. Essa foi boa, 0 grau lá é frio mesmo. 0 grau lá não é brincadeira não, Elinho. A gente fala assim, mas 0 grau é frio, menino, você tá louco, o que é isso? Ô Elinho, eu quero mais uma vez agradecer a sua presença aqui e desejar a você boa sorte. Daqui até o dia 22, você vai voltar mais vezes para falar a respeito deste evento. E reforça o convite para os amigos que estão nos vendo aí pelo canal do Boi. Dia 22 de julho, né? Às 14 horas de Brasília, ou seja, 13 horas de Mato Grosso do Sul, pelo Agrocanal, aqui do SBA, impreterivelmente, às 14 horas de Brasília, vai começar o leilão, porque o leilão é longo, muitos convidados que participam. Casa cheia o tempo todo. Graças a Deus, que
Lá não é muito grande, aí é gostoso, que enche fácil, né? Fica aconchegante. Fica aconchegante. Então, espero vocês dia 22 de julho, lá no Expobel de Bela Vista, que tem outras opções, são o show de corrida, laçadas, lá é uma festa, Bela Vista vale a pena, é uma festa. E eu encaixei o meu gado para mostrar para o Brasil, lá em Bela Vista, que é o município da minha fazenda, que, quem não sabe, é pertinho de Ponta Porã, fronteira de Ponta Porã com o Paraguai, perto de Jardim. Então, qualquer coisa, a Leiloboi é que vai fazer meu leilão, vocês procuram a Leiloboi para fazer seus cadastros, e qualquer coisa liga no meu escritório, que é só entrar no site Nelore Pintado para ter melhores informações. Na verdade, o Nelore Pintado do Elinho tem site, tem Instagram, tem Facebook. Se você procurar tudo, você vai achar. E tem as meninas lá, as pintadinhas, que dão um trabalho de assessoria realmente que é de impressionar. Então você vai acompanhar todas essas informações no site da Leiloboi, como você já falou. Então tem vários meios de comunicação para você ficar antenado, fazer cadastro e ver toda a programação, né? Isso, exatamente. Pode procurar lá no meu escritório, tem todas as informações. Vocês que não podem vir, que estão de longe, que quer comprar pelo canal. E eu fiquei tão feliz que o ano passado, segundo o Carlos Guaritá, meu parceiro de anos da Leiloboi, me deu esses números. Eu vendi para 12 estados o ano passado. Diferentes. Isso aí, segundo ele, é um recorde da leiloeira e de um leilão só vender para 12 estados. Então, vocês procuram fazer o cadastro de vocês, ou liga no meu escritório ou de preferência direto na Leiloboi. Maravilha. Ô, Elim, mais uma vez sucesso para você, boa sorte, tudo de bom. Obrigado, Edivaldo, Bigode Brasil, conto com vocês. E nós vamos agora para um rápido intervalo comercial, mas antes um recado importante para você. Do dia 16 a 20 de julho acontece aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Campo Grande Expo. O evento que vai contar com um dia de campo, também com rodadas de negócios, cursos, palestras e muito mais. É a primeira feira temática para fomento das formas de integração. Agora você vai ficar com depoimento e daqui a pouco a gente volta com Bom Dia Produtor. Eu me chamo Raimundo Bezerra, sou supervisor de vendas da Valfran, Troncos, Balanças e Currais. Quero aqui aproveitar para convidar todos os nossos clientes, pecuaristas, empresários, a participar da grande Campo Grande Expo, que será realizado entre os dias 16 a 20 de julho. Quero dizer que a Valfran vai estar lá com seu stand, com todos os produtos, tronco, balança, currais, bebedouro, coxo móvel, reservatório e com o melhor preço da exposição. Aguardo e conto com a presença de todos vocês. Muito obrigado. Agora são 7 horas e 51 minutos, horário de Brasília. O Bom Dia Produtor está de volta. Antes de eu sair para o intervalo comercial, falei para você da Campo Grande Expo, que acontece de 16 até 20 de julho. É a primeira edição que será realizada aqui em Campo Grande. E a organização do evento está preparando uma programação especial também para a mulher, no dia 18 de julho, portanto. O repórter Kleber Rabelo conversou com a conselheira federal de administração, Gracita Barbosa. E ela destacou, claro, a importância da mulher no agronegócio brasileiro. E agora vamos falar sobre a importância da mulher no agronegócio. Vou conversar com a Gracita Barbosa, ela é conselheira federal de administração. E eu quero te perguntar, nos dias aí 16 e 20 de julho acontece a Campo Grande Expo, dia 18 acontece um dia específico para as mulheres, um dia especial. Então, qual que é a importância da mulher no agronegócio? É que ela faz a base da questão da gestão familiar, que é importantíssima para o agronegócio, porque vem aí também a sucessão familiar do agronegócio. De que vale a fazenda e o fazendeiro se não houver seus sucessores? Então, a mulher tem esse lado
todo de fazer a gestão, tanto financeira quanto familiar. E isso é muito importante. Além de que nós mulheres fazemos 30% do maior PIB do nosso país. E esse é o trabalho da mulher. Desde que nossos homens foram para a guerra, né, as mulheres ficaram na produção da agricultura e isso nos certifica para sermos essa potência que somos em trabalho e principalmente no agronegócio. Nós vamos agora até Sinop, no norte do Mato Grosso. Temos uma base que cobre todo o estado que tem uma produção gigantesca de grãos, o maior produtor de grãos do país. É também o detentor do maior rebanho de bovinos, enfim, uma potência sem igual aqui no Brasil quando se trata de produtos agropecuários. O nosso destaque agora é a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Fica sempre a grande pergunta, o Brasil vai ser beneficiado ou não? Vamos conversar com o Pacheco, que tem um convidado especial por lá. Bom dia, Pacheco. Bom dia, Zaidan. Bom dia a você que está ligado aqui no SBA. Realmente é preocupante, Zaidan, essa guerra entre esses dois gigantes da economia mundial. Isso pode trazer grandes reflexos aqui para o Brasil. Eu converso agora com Hernani Klein, consultor de commodities, que vai nos trazer agora, esclarecer o que pode repercutir para o Brasil. Obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez, Hernani. Bom dia, Pacheco. Bom dia, amigos do SBA. Na verdade, numa guerra de dois gigantes, como vi até uma frase ontem, na briga de dois elefantes, quem sai sempre perdendo é a grama, né? Então, nós somos uma parte dessa grama como o Brasil. Tem várias interpretações, mas o que deixa a gente angustiado é o que pode sair dessa guerra comercial, de um possível acordo na sequência de toda essa confusão. Para nós, no Brasil, que somos um concorrente direto dos Estados Unidos na exportação de principalmente soja, laranja, né, outros produtos, isso daí pode ter um reflexo negativo se possivelmente ocorrer um acordo entre Estados Unidos e a China e os Estados Unidos forçar a China a importar mais do agro, ocupando o nosso espaço, né? E a gente fica pensando também com relação ao lado negativo que se continuar essa guerra e os produtos de importação para os Estados Unidos refletirem na questão da inflação interna deles e aumentar a taxa de juros, a questão do câmbio pode ser bastante prejudicial para nós aqui no Brasil. Agora, na contrapartida, a China também está prometendo uma retaliação também aos produtos americanos, né? Isso, ela, de uma certa forma, ela revidou, né, na mesma medida que ela teve a retaliação. Isso fez com que, possivelmente, a gente veja um desfecho diferente pela frente, porque o Trump prometeu novas retaliações em cima dessa ação da China. Então, fica aí a expectativa do que vem nos próximos dias, né? A China ontem era feriado local, a gente até viu, em termos de mercado, bastante parado a movimentação, estagnou um pouco a questão de Chicago, né? Vamos falando em termos de mercado de soja, as cotações, mas a partir de hoje já devem ter novos desfechos para essa confusão que está acontecendo. Aqui na região, Hernani, está uma certa calmaria na comercialização de grãos. Tu acha que deve ter algum reflexo já dessa guerra comercial? Mas internamente, imediato, eu acredito que seja mais um movimento com relação ao que está acontecendo internamente com os fretes, né? A gente está vendo aí bastantes navios que estão parados nos portos, a questão dos navios que estão nomeados para chegarem aos portos, mas nós não estamos conseguindo escoar esse produto em virtude dessa questão do frete, que ainda nada foi definido nesses últimos 15 dias, 20 dias aí que está parado o mercado. Zaidan, para você entender esse reflexo do frete aqui no Mato Grosso, quando o produto era escoado por Miritituba, no estado do Pará,
os produtores aproveitavam esse frete de retorno, trazendo os insumos, adubos, insumos lá importados, e pela metade do preço, porque era um frete de retorno. Agora, com esse tabelamento, parece que nivelou, né? Agora está ficando caro para o produtor também, né, Hernani? Esse tabelamento, pelo que a gente tem conversado, se porventura ele for assim definido, os motoristas, as transportadoras vão ficar muito contentes, porque é um benefício muito grande esse tabelamento que tem o mesmo frete de ida e de volta, né? Então, seria, vamos dizer assim, uma valorização forte do frete. Mas é uma questão que está indefinida, né? E a gente não sabe o que vem pela frente de definição aí do tabelamento. E o reflexo disso está impactando também, Zaidan, na questão do escoamento do produto. Os armazéns têm muita soja ainda e a partir da semana que vem, efetivamente, começa a colheita do milho. Vai colocar esse milho aonde? Há anos que já vem colocando esse milho a céu aberto, isso aí também é uma outra preocupação, né, Hernani? Isso, e como a gente até falou numa outra oportunidade aqui, a gente possivelmente vai ver muito milho a céu aberto armazenado no chão, né? Porque ainda tem muita soja para ser escoada, o espaço que ainda havia já está sendo ocupado pelo milho, um pouco lenta a colheita ainda, mas a partir da próxima semana já começa a firmar a colheita de milho e a gente vai ter esse problema sim. Isso é preocupante, quer dizer, o Brasil, Mato Grosso, vem alcançando índices de produtividade, mas ainda trava da porteira para fora nessas questões de logística, né? Exatamente. Ainda nós temos esses gargalos aí que, apesar da felicidade de estar colhendo uma safra muito boa do milho, tem essa questão que preocupa bastante, que é não ter condições de escoar o produto que está guardado para receber o novo que a gente está colhendo. Ok, Hernani. Agradeço mais uma vez a sua participação. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Acabei de conversar com Hernani Glay, consultor de commodities, falando sobre essa guerra comercial entre os dois gigantes, Estados Unidos e China. Voltamos a Campo Grande, Zaidan. Valeu, obrigado, Pacheco. Um abraço, Hernani. Obrigado. O Hernani começou dizendo, na briga entre dois elefantes, quem perde é a grama. Obrigado, viu, Hernani? Juliana. Agora, pontualmente 8 horas, no horário de Brasília, a Juliana Rezende retorna aqui à nossa tela do Bom Dia Produtor, com destaque da previsão do tempo e desta vez para a região sudeste do país. No Sudeste, a expectativa é de uma semana ainda de tempo mais aberto. As instabilidades que acabaram passando ao longo do último final de semana, por conta da passagem de uma frente fria, já perdem intensidade, avançam em direção ao oceano e o predomínio volta a ser de tempo mais firme. As condições hídricas do solo seguem baixas no interior, devido ao tempo mais firme e à falta de chuvas. Já nos próximos dias, a massa de ar mais seco toma conta de grande parte do Sudeste, garantindo apenas risco para chuva muito fraca e isolada na faixa nordeste de Minas Gerais até o dia 24 de junho. A partir do dia 25, áreas de instabilidades avançam mais uma vez pela região, mas só conseguem provocar chuva na faixa litorânea da região sudeste. E são pancadas fracas e de forma bem mal distribuída. No interior, mais um período de tempo aberto, sol aparecendo ao longo do dia em grande parte do interior paulista e interior mineiro. No decorrer do terceiro período, entre o final de junho até o começo do mês de julho, expectativa de mais um período de tempo firme em grande parte do interior do sudeste. O sol vai seguir brilhando forte, garantindo temperaturas cada vez mais elevadas. Ainda tem risco para chuva apenas no litoral da região sudeste e cada vez mais fraca. Então, no decorrer das próximas semanas, as condições hídricas do solo devem seguir baixas no interior do sudeste, porque o tempo mais seco ainda vai permanecer persistindo na região, garantindo ainda essa manutenção desse solo mais seco, que acaba prejudicando o crescimento dos pastos na região.
Agora são 8h02 no horário de Brasília. E o Bom Dia Produtor quer que você também participe por aqui. Nós queremos mostrar a sua propriedade rural, o seu gado, o nascer do sol também na sua região ou algo inusitado que aconteceu aí na sua propriedade ou então na sua cidade. E o nosso telespectador Natalino, que é morador de Pedra do Indaiá, em Minas Gerais, nos mandou pelo WhatsApp do Bom Dia imagens de cavalos em sua propriedade. Vamos agradecer então o seu Natalino pela sua participação. Continue então mandando o seu WhatsApp também. E pode, com certeza, estar conversando com a nossa equipe, tirando as suas dúvidas. Fique à vontade, faça então como o seu Natalino lá de Minas Gerais. Um grande abraço para o senhor e continue então participando do Bom Dia Produtor. Só para reforçar, 67 992 64 7810. Vamos para o intervalo comercial, voltamos em instantes. O Agricultura BR, programa que você vê aqui no canal do Boi, sempre ao meio-dia, no horário de Brasília, destacou ontem a produção nacional de arroz, que nos últimos 10 anos foi a que mais perdeu área. Vamos ver. A colheita já está muito próxima ao fim, restando alguns estados colherem arroz na região norte e nordeste do país. E de acordo com a Conab, a produção deve chegar a 11 milhões e 700 mil toneladas, de acordo com a estatal brasileira, numa temporada na qual se confirma mais uma vez uma inclinação muito forte a redução das áreas de produção de arroz, principalmente o arroz de sequeiro, dando espaço para culturas muito mais vantajosas como a da soja. Vamos ver como é que está a produção no Brasil. Dados da Conab, você acompanha aqui no Agricultura BR, que mostra como é que vem. Olha só, total de produção de 11 milhões e 700 mil toneladas, sendo 1 milhão e 200 mil toneladas oriundas de área de sequeiro, enquanto que as das áreas irrigadas ficam com uma produção de 10 milhões e 500 mil toneladas, portanto, quase toda a produção de arroz do Brasil vindo de áreas irrigadas. Mas a grande questão quando falamos de arroz é em torno da sua redução. A ocupação com áreas, ela tem sido reduzida com esse cereal ano a ano. O Rio Grande do Sul, que detém praticamente todas as áreas de produção, tem até uma situação que a gente fala aqui internamente na Agricultura BR, é que ou o arroz é produzido no Rio Grande do Sul ou é produzido por algum gaúcho fora do Rio Grande do Sul. Mas o fato é que as áreas têm sido reduzidas. Historicamente, vem para a menor ocupação nessa campanha 2017-2018. É o que você vê comigo agora na tela, mostrando que arroz vai perdendo, o interesse pela produção de arroz vai ficando de lado por parte do produtor. Nós temos aqui desde a campanha 2004-2005, quando teve a ocupação de 3 milhões e 800 mil hectares. Na 2010-11, a safra contou com 2 milhões e 700 mil hectares. Na 14-15, 2 milhões e 300 mil hectares. Na 16-17, 1 milhão e 990 mil hectares, enquanto que a 17-18, 1 milhão e 960 mil hectares. Essa é a realidade das áreas com produção de arroz. O produtor tem buscado outras alternativas mais eficientes, pelo menos sobre o ponto de vista econômico. Uma safra 17-18 que teve uma produtividade, pode-se considerar boa, é a segunda melhor historicamente. Chegou a 99,91 sacas de 60 quilos por hectare, é o que nós vamos comparar agora, é menor só do que a safra anterior, a 16-17. Teve uma produção de 100,16 sacas de 60 quilos, a 17-18 alcançou 99,91 sacas. O sindicato que representa a indústria do trigo no estado de São Paulo, Sinditrigo, divulgou uma pesquisa de previsão de área de trigo para a safra 2018-2019 no estado com dados contrários aos apresentados pela Conab. Veja os detalhes com Gustavo D'Angelo. Na contramão da projeção da Conab, que prevê uma redução na ordem de 6,8%, a pesquisa feita pelo Sindicato da Indústria do Trigo no estado de São Paulo, o Sinditrigo SP,
apontou um crescimento na área de trigo para a safra 2018-2019 no estado entre 10% e 20%, com algumas cooperativas registrando a possibilidade de crescimento de até 25%. Se for levado em consideração um crescimento médio de 20% sobre os quase 80 mil hectares plantados no ano passado, a área plantada pode chegar ao redor de 96 mil hectares no estado paulista para a temporada. Se aplicado um rendimento levemente acima do registrado em 2017, de 3.333 para 3.350 quilos por hectare, diante da possibilidade de um clima muito favorável neste ano, o potencial produtivo para o estado nesta temporada será ao redor de 335 mil toneladas. Isso acrescentaria também cerca de 100 mil toneladas à produção nacional, que desta forma subiria para 5.430.000 toneladas. Gustavo D'Angelo para o SBA. 8h12, agora a previsão do tempo para o sul do país. A semana começou com sensação de frio no sul do país, mas essa massa de ar mais frio já vai começar a perder força ao longo desta semana. Em relação às condições hídricas do solo, seguem altas nos 3 estados, garantindo bom crescimento para os pastos. A partir dos próximos dias, a chuva já retorna para a região sul. É entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina que novas áreas de instabilidade conseguem avançar. Pelo estado gaúcho, a chuva é um pouco mais persistente, tanto que o volume de água é mais elevado, alcançando 30 milímetros em 5 dias. No Paraná, tempo firme ainda predomina. Agora, as temperaturas ainda vão seguir um pouquinho mais baixas, principalmente no Rio Grande do Sul. O dia começa com 5, 6 graus, já sem risco para geada, e as temperaturas já aumentam gradualmente nas próximas semanas. A chuva, a partir do dia 25, avança por grande parte da região sul, já chove nos 3 estados e com pancadas bastante expressivas. O acumulado de chuva pode ficar em torno de 30 milímetros entre o norte gaúcho até o sul do Paraná. Agora, as temperaturas ainda vão seguir um pouquinho mais baixas ao amanhecer, somente no Rio Grande do Sul, mínima de 5 graus. Já não tem mais risco para geada, as temperaturas ainda vão garantir sensação de friozinho durante o início do dia, mas já sem risco para geada, e as temperaturas já começam a aumentar de forma gradual ao longo das próximas semanas. 8h13 no horário de Brasília, e vamos de oportunidades de bons negócios também. Neste sábado, a partir da 1h30 da tarde, pelo Agrocanal, você confere o 17º Circuito de Leilões Fazendas Bartira, a segunda etapa. Na oferta, serão comercializados 1.000 animais. A realização é da Central Leilões e, claro, nós vamos saber um pouco mais dessa oferta com o repórter Daniel de Paula. Aqui vai mais um leque de opções seguras de investimento em pecuária ou em tropa selecionada para a segunda etapa do 17º Circuito de Leilões das Fazendas Bartira, que o Agrocanal mostra dia 23 de junho, direto de Rancharia. Um compromisso que está no calendário de quem confia nessa fonte genética. A tradição desse trabalho começou aqui nas fazendas de São Paulo, então é a nossa responsabilidade. Sempre vai aumentar sim e manter a qualidade que a gente vem oferecendo para o mercado. Isso nos dá a responsabilidade de ter a transparência dos nossos negócios, principalmente envolvendo um circuito que vende em torno de 15.000 animais. E eu vou contar um negócio para vocês, rapaz, e tem cliente que participou de todos os anos, o que é uma coisa muito bacana, né? Quer dizer, e quando a gente fala que o mercado aguarda esse leilão, que é até por alguns motivos. Primeiro, para fazer a reposição propriamente dita. E o segundo, os outros criadores também têm a Bartira como uma balizadora de preço, né? Essa referência vem dos resultados que a genética Bartira gera nos clientes que se fidelizam numa base selecionada a pasto com rigor e critérios bem definidos, formada por uma matriz que vai receber de touros provados a influência de mais Nelore ou de cruzamento com Angus e Santa Gertrudes para o meio-sangue e Tricross. Tudo bem planejado e escolhido.
Isso aí é feito em conjunto com os técnicos da propriedade, né, da Fazenda Bartira. Então a gente realmente traça o objetivo, em cima do objetivo escolhe os critérios para a gente selecionar esses touros e aí realmente a gente coloca os melhores touros do mercado para realmente chegar a esses objetivos que a propriedade tem. A particularidade dessa praça aqui no circuito de leilões da Bartira é que daqui saem animais já um pouco mais zerados em relação ao que você está acostumado a ver dos animais comerciais da Bartira. Junte a genética muito apurada, usada na formação desse rebanho, e um manejo muito correto dentro da realidade do Brasil, muito mais da metade do caminho andado até o retorno financeiro para esse investimento já foi cumprida. Os animais, em geral, da fazenda são muito precoces, mas aqui há muitos confinamentos que querem um animal já bem próximo da terminação. Então, diferente dos outros leilões da Fazenda Bartira, o leilão aqui do estado de São Paulo oferta animais ainda com era um pouco mais avançada para essa terminação ser mais rápida. Para a gente conseguir uma qualidade na desmama, e a gente também permitir uma condição de recria no pouco tempo que ficam na fazenda, você precisa ter essa condição boa de pastagem, né? Sem essa condição de pastagem isso não é possível, e para isso, além do manejo, a gente se preocupa muito com fertilidade de solo, né? Não adianta a gente querer fazer reforma de pastagem sem cuidar da fertilidade, você não consegue dar essa condição. E isso faz com que a gente consiga desmamar bem esses bezerros, e o pessoal que compra os bezerros sabe que esse bezerro não tem suplementação. Ele é um bezerro que foi criado com o leite da mãe a pasto, é um animal muito mais adaptado e preparado para deslanchar depois na recria. Ninguém fica fiel de uma coisa que ele não ganhar dinheiro, né, Daniel? Então, como aqui vende produtos muito bons que vão ser acabados muito rapidamente, e ainda mais agora que temos esses mercados de carne, de mercado gourmet realmente, né, de carne com valor agregado, a Bartira é imbatível nisso daí. O mercado pode desfrutar ainda dessa funcionalidade e versatilidade em lotes como esses Moares de 2015 e 2014. Ou o quarto de milha, muito bem representado pelo garanhão Cat Brown Oak. Éguas prenhas produtoras de potrada para trabalho e corrida, 2 potros em final de doma e ainda 7 cavalos prontos. O responsável por tudo isso que vai à venda e pela tropa que gera a genética usada pelo grupo nas fazendas Bartira em todas as suas unidades está aqui comigo. Cláudio, que é o gerente de unidade, e essa daqui, Cláudio, é uma novidade. Para quem que é essa tropa que está indo agora à venda? Bom, esses animais ainda estão aptos a serviço e também para crianças, porque houve sempre uma demanda aí por animais para as crianças, então esses são animais já com uma certa idade, mas ainda aptos ao trabalho. O Cat Brown Oak é um animal que chama atenção, já tem muita genética e formador da sua genética, né? Isso, já deixou bastante. Ele já tem filhos dele no plantel, filhas que vão ficar para repor o plantel de matrizes, e agora ele está sendo disponibilizado. É um filho do Salve Cat em égua Playgun, de genética fechada tanto em cima quanto embaixo, de trabalho. Age boa. O animal é iniciado em apartação e pode ser usado aí para as provas de Timpani, então, work a horse, seguir na apartação ou ir para o laço. Então ele tem um leque bom aí de trabalho, aproveitando o call sense dele. É para aproveitar tudo o que está em oferta nos 1.000 animais que compõem a segunda etapa do 17º Circuito de Leilões das Fazendas Bartira, dia 23 de junho, sábado, a partir de 1 da tarde, direto da Fazenda Bartira, em Rancharia, com a transmissão do Agro Canal. E do dia 25 a 28, iniciando nesta segunda-feira, nós teremos o De Olho na Fazenda Tabapuã da G. Serão 4 dias de vendas dentro dos programas do Canal do Boi, e a semana vai terminar então com o grande leilão, que será no dia 28 de junho. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar por internet com o titular da marca Tabapuã da G e também promotor dessa semana mais do que especial, João Trivelato, que já está nos aguardando, inclusive. Obrigada pela sua entrevista. João, muito bom dia para você, bem-vindo. Bom dia, Juliana. Tudo bem? Bom dia a todos que nos assistem. Obrigado pela oportunidade de estar contigo aí para apresentar o nosso evento aí. A gente que agradece. Eu já começo te perguntando o que vocês estão preparando aí para trazer realmente um diferencial para quem está acompanhando e está esperando só o momento ideal para fazer o investimento. Pois é, Juliana. Nós aqui
Na verdade, a Semana do Tabapuã começa do dia 25 ao dia 28 e vamos estar ofertando 70 touros Tabapuã, e esses touros estão filmados e vão ser ofertados durante esses dias pela Lente do Canal do Boi, e vão ser preços fixos, 30 parcelas, e nós vamos ter outro benefício, que é o frete grátis, né? Touros avaliados, como que está a configuração aí desse evento? Qual a expectativa de vocês? Pois é, aqui nós do Tabapuã da G e convidados, que é a nossa parceira, nós sempre buscamos fazer a avaliação desses animais, todos eles são avaliados pelo PMGZ, então a gente busca sempre características funcionais, produtivas, sempre ter touro que vai levar ao nosso cliente animais pesados na desmama, a levar sempre lucratividade nos nossos clientes. Então esses acasalamentos seguem um rigoroso critério de avaliação. A gente sempre tenta buscar mais precocidade para justamente dar essa rentabilidade ao nosso cliente. Qual a dica que você pode passar para os compradores estarem utilizando esses touros reprodutores, ô João? A grande vantagem do Tabapuã é essa, porque ela imprime essas características na vacada comercial. Então, os nossos clientes, além de clientes que usam touro repassador da raça, nós temos os clientes que usam o Tabapuã na vacada comercial. E o Tabapuã tem essa característica de imprimir essas qualidades. Quais são? Precocidade, habilidade materna, além de ser um animal dócil e mocho. Então, assim, tudo isso dentro hoje do que o mercado precisa. A gente tem, uma mãe ficaria um gado precoce, com uma habilidade materna muito boa, e isso traz uma rentabilidade no gado comercial. Bezerros mais pesados e mães na qual vai te trazer um bezerro futuramente aí com mais leite. Isso pode trazer uma heterose muito boa para o tricross. João, fica à vontade então para você reforçar o convite para quem está em casa nos acompanhando, para acompanhar o De Olho na Fazenda durante esses 4 dias e também para o grande leilão no dia 28. Pois é, Juliana. Então, reforçando, nós vamos estar de portas abertas aqui na Fazenda do dia 25 ao dia 28. Então, todos esses dias nós vamos estar presentes na Lente do Canal do Boi, pelo SBA. E justamente a nossa leiloeira é a Connect Leilões. No site da Connect Leilões vão estar todos os vídeos desses animais, e essa é uma modalidade boa e prática, porque a pessoa fica em casa tranquila, escolhe o animal que gostaria de comprar. Esses animais são 70 touros, todos avaliados, todos eles vão estar na Connect Leilões e pelas lentes do SBA. E a gente espera de portas abertas aqui na Fazenda também para quem quiser conhecer a Fazenda, conhecer nossa família e conhecer nosso trabalho durante esses dias 25, 26, 27 e 28. Tá certo, João. Agradeço muito. Obrigada, viu, pela sua participação e sucesso nesses grandes eventos aí. Muito obrigado, Juliana. Obrigado, e aí espero todo mundo, espero vocês aqui também. Vocês estão convidados, e que seja um sucesso para nós todos. Com certeza. Obrigada. Um grande abraço. Obrigado, um bom dia para vocês todos. Zaidan. Bacana. Um grande abraço ao João Trivelato, a Jerusa, aí o nome da marca, né? Tabapuã da G, toda a família envolvida com a Semana Tabapuã da G a partir de segunda-feira durante toda a nossa programação. Intervalo comercial. Na sequência, vamos a São Paulo conhecer os destaques dos mercados nesta terça-feira, e você fica com um pouco mais de informações da Campo Grande Expo. Voltamos já. A Yara é uma empresa pioneira no segmento de tecnologia e inovação, apoiando sempre as iniciativas que fortalecem a economia do nosso estado e do nosso país. Por isso estaremos na Campo Grande Expo de 16 a 20 de julho. Venha participar você também, vamos fazer bons negócios juntos.
já estamos de volta com o Bom Dia Produtor desta terça-feira. Agora são 8 horas e 29 minutos no horário de Brasília e vamos com informações de um dos nossos parceiros, as sementes Germipasto. Guilherme Beretta, muito bom dia para você. Olá, Juliana, bom dia a você, bom dia, Zaidan, bom dia a você que nos acompanha aqui no Bom Dia Produtor. Olha, e sem dúvida nenhuma, a Germipasto é a grande parceira aí do SPA, do Canal do Boi, e leva para você o que há de melhor no mercado nacional. Hoje nós vamos falar sobre as duas máquinas que são produzidas pela empresa aqui em Campo Grande, aqui na capital do Mato Grosso do Sul, e que tem grandes propósitos para você. O primeiro deles é justamente melhorar sensivelmente o plantio da sua semente de pastagem. Afinal, são máquinas elétricas, né, que trazem exatamente uma precisão maior. São máquinas, por exemplo, no caso da VDTEC Multi, que regula desde pequenas quantidades de 1,5 kg até 30 kg por hectare. Isso indica, meu amigo produtor, que você pode trabalhar com qualquer tipo de semente, desde sementes convencionais até sementes de alta pureza, como é o caso das sementes da Germipasto. Além disso, ela também proporciona uma grande economia. E quando a gente fala em economia, esse é o grande desafio do setor agropecuário, porque nós precisamos economizar com qualidade. E essa é a proposta da VDTEC. Economia, por ser elétrica, nós conseguimos acoplá-la tanto na dianteira como na traseira do trator. Ela permite essa versatilidade. Em ambas situações, nós conseguimos colocar também aí um segundo equipamento, que é o equipamento que já vai vir fazendo a incorporação, o enterrio dessa semente. E o legal de toda essa história é que naquele pedaço de terra onde você passou com a sua VDTEC fazendo a semeadura, você não volta mais, porque a semente já está lá no solo, já está incorporada, esperando aí somente a chuva para iniciar o processo de germinação. E isso tem a ver com agilidade, tem a ver com janela de plantio, que é uma segurança maior para que realmente você tenha aí uma boa formação da sua pastagem. Então não perca tempo, lembrando que essas máquinas estão inseridas aí na compra programada Germipasto. Nós vamos com esse sistema de comercialização dos nossos produtos até setembro, onde a partir daí nós temos aí uma procura maior e a tendência é sempre a alta dos preços desses produtos. Então não perca tempo, entre em contato agora mesmo com a central de vendas da Germipasto, os telefones aí na sua tela. Operadora 67 3389 6700 e também aí um segundo número 0800 647 0050. Lembrando que esse segundo número, esse é aberto para todo o Brasil e também uma ligação gratuita. Lá no germipasto.com.br você também consegue mais informações sobre os nossos produtos, campos de produção, cliente satisfeito, ou seja, vários propaganda de pessoas que utilizaram os produtos com crivo Germipasto, mídias sociais. Você pode interagir com a nossa equipe através do Facebook e também do Instagram. E para você que gosta de vídeos, vá lá no YouTube, coloque lá Germipasto ou então VDTEC Multi. Você vai ter aí uma gama de produtos, de vídeos, na verdade, à sua inteira disposição. Tá certo, meus amigos? Um grande abraço. É com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Guilherme Beretta, a nossa parceira Sementes Germipasto. Agora são 8 horas e 34 minutos no horário de Brasília. Vamos a São Paulo conversar com o Walter Puga, que tem muitas informações. A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, assunto já abordado aqui no Bom Dia de hoje, atinge hoje níveis do mercado financeiro do mundo inteiro. As bolsas estão despencando nesta terça-feira. Isso por causa da taxação anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, a uma série de produtos que eles compram da China. Vamos então com o Puga, que explica tudo para a gente. Bom dia, Puga. Bom dia, Zaidan. De fato, a guerra comercial começa a crescer e contaminar toda a economia mundial. Você lembrou bem, depois da decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de taxar em 10% diferentes produtos importados da China, o valor até de 200 bilhões de dólares, os mercados acionários em todo o mundo desabaram. Na Ásia nós tivemos bolsas em queda, na Europa agora bolsas em queda, e isso deve também prejudicar, de certo modo,
o mercado brasileiro de capitais. Os Estados Unidos preparam, portanto, mais tarifas para produtos chineses. Vamos lembrar que na semana passada a taxação norte-americana já atingia 50 bilhões de dólares em produtos chineses, entre eles a soja, automóveis e aviões. No caso da soja, especulações davam conta de que o Brasil teria uma vantagem com isso, que agora já se percebe não seria tão bom para o Brasil como a princípio foi alardeado. Bom, a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China decorre de uma defasagem nas contas entre os dois países. Há um déficit na relação comercial China-Estados Unidos de 376 bilhões de dólares. E o presidente Donald Trump disse que isso é inaceitável e quer urgentemente equilibrar essas contas. Por isso, decidiu taxar 200 bilhões de dólares em produtos chineses que entram no mercado americano. Resumindo, a guerra começou e começou atingindo todas as bolsas, não será diferente com a Bolsa Brasileira. A princípio, nós devemos ter uma continuidade de baixa no nosso mercado de capitais. Ontem nós já tivemos a nossa Bolsa abaixo de 70 mil pontos. A B3 recuou muito, a Bolsa Brasileira teve o 4º pregão consecutivo de queda, perdeu os 70 mil pontos ontem, segunda-feira. Esse tombo reflete, na verdade, a manutenção do pessimismo dos investidores com a economia brasileira e também com o cenário eleitoral no Brasil. Fora isso, ontem houve esse componente externo. As principais bolsas mundiais fecharam em queda com receio justamente da guerra comercial entre Estados Unidos e a China. Isso ganhou já força na sexta-feira, vamos lembrar, na sexta-feira já abordávamos esse assunto aqui. Isso vai refletir em toda a economia mundial e, lógico, vai refletir também na economia brasileira. O nosso índice Bovespa, que é o principal índice da Bolsa Brasileira, cedeu ontem 1,33%, fechou aos 69.814 pontos. Portanto, tivemos aí uma baixa acentuada para a nossa Bolsa também. E o dólar, já vamos aproveitar e falar do dólar. O dólar subiu um pouco ontem, subiu 0,29%, mas não foi muito longe não. Não fechou sequer a 13,74 como alguns temiam. Nós voltaríamos aí à faixa de 3,75, 3,80. Também pudera. O Banco Central foi ao mercado ontem e, como prometeu lançar nos próximos dias até 10 bilhões de dólares em operações no mercado financeiro, lançou ontem 1 bilhão de dólares e recuou, pelo menos, controlou, vamos dizer assim, essa alta que já era esperada pelo mercado. Subiu o dólar frente ao real, mas subiu 0,29%, terminou a R$ 3,73 mais 98, pertinho de R$ 3,74, mas ainda abaixo disso. Agora, diante dessas incertezas no radar internacional, tudo que ocorre no Brasil, bom, começou essa nova etapa feita pelo Banco Central de lançar dólares no mercado, e o Copom, Conselho de Política Monetária do Banco Central, tem uma reunião que começa hoje, termina amanhã, para decidir a nova taxa básica de juros, a taxa Selic. O mercado já está preparado para um aumento na taxa Selic, que hoje está em 6,5%, chegaria a 6,75%. Há uma expectativa de que isso pode ocorrer, mas não é certeza não. Há uma probabilidade também grande de manutenção da taxa básica Selic em 6,5%. Se a taxa Selic sobe, lógico, aquela perspectiva de juros mais baixos fica para o lado e nós não teremos aí a continuidade dessa queda na taxa de juros que o governo, a princípio, tem tido como alvo, reduzir a taxa de juros. É esperar para decidir, amanhã sai a decisão do Conselho de Política Monetária. Espere um pouco para decidir os próximos lances no seu negócio, você que trabalha no campo. Zaidan? Precisa combinar com os bancos, né, Pulga? Porque baixa a taxa para 6,5%, uma das menores que nós tivemos e ainda temos, mas o resultado dos empréstimos, do cheque especial, enfim, isso não muda muita coisa para quem tem dívida com os bancos. Precisa combinar com eles também isso aí. Mas, Pulga, eu queria que você falasse um outro assunto. Agora são quase 8:20 no horário de Brasília. A Folha de São Paulo publicou hoje uma matéria muito bacana, Pulga, sobre a produção de carnes no Mato Grosso. A matéria aponta que nos próximos 5 anos os produtores mato-grossenses vão aumentar em até 40% a produção de carnes por lá.
É isso mesmo, Zaidan. A matéria do jornalista Mauro Zafalon, um jornalista muito conhecido no país, especialista em agronegócio, e ele conversou com Adolfo Fontes, analista do Rabobank. Adolfo Fontes também esteve conosco em diferentes ocasiões, é um analista muito respeitado também, trabalha para o Rabobank, que é um banco holandês com ramificações em mais de 100 países em todo o mundo. Bom, na avaliação de Adolfo Fontes, que é analista de proteína do Rabobank, ele é especializado em agronegócio, né? Especialista mesmo em carne, produção de proteína, ele disse que até 2023 o crescimento médio anual da produção de carne bovina lá no Mato Grosso será de 5%, atingindo aí 1.700.000 toneladas até 2023. A produção de carne de frango vai subir mais, subirá cerca de 9%, vai passar aí de 750.000 toneladas. E carne suína, Mato Grosso deve produzir mais de 300.000 toneladas, um crescimento anual até 2023 de 7%. Para Adolfo Fontes, em 2023, o Mato Grosso produzirá 2.760.000 toneladas de carne, 39% da produção nacional de proteína. Bom, com isso o Estado será responsável por 15% da produção total de carne bovina no país, será responsável por 5% da produção de frango e 7% da produção de suínos. Então a perspectiva para o Mato Grosso é de crescimento. E por que isso ocorre com o Mato Grosso? Os produtores do Mato Grosso devem promover essa produção, esse aumento de produção de proteínas por conta do custo logístico, né? O produtor agrega valor ao produto, transporta em volumes menores, lógico, não mandaria milho e soja para as regiões onde há pecuária, onde há atividade avícola e produção de suínos, mas produziria lá mesmo, a comida está próxima, seria essa a facilidade, né? E o custo logístico já manda para cá a proteína, manda para o sul a proteína, produto com valor agregado. A disponibilidade de ração aumenta ano a ano no Mato Grosso, segundo a análise do Rabobank. E se todos os projetos de fabricação de etanol de milho, que já foram programados lá, né, forem implementados, o Estado vai consumir quase 5 milhões de toneladas de milho, isso vai gerar aí 1.200.000 toneladas de DDGS, que é aquele coproduto derivado do milho quando se produz etanol. Já se produz etanol de milho também no Mato Grosso. Tudo isso contribui para o aumento da produção de proteína no Mato Grosso e esse é o destaque hoje no Caderno de Economia da Folha de São Paulo, matéria de Mauro Zafalon, que vou repetir, é um colunista muito conhecido em todo o país e muito lido, né, Zaidan? É uma matéria realmente importante, um assunto importante. O produtor deve ficar sempre de olho na informação. É com você. Pulga, até amanhã. Juliana? E começou ontem e segue até amanhã em Campinas, interior de São Paulo, o 4º simpósio Maxicorte da MSD Saúde Animal. Temas como perspectivas da economia e do mercado pecuário serão abordados durante esse grande evento, além de pesquisas e resultados recentes relacionados à IATF em gado de corte. E o repórter Kleber Rabelo está fazendo a cobertura desse evento e traz agora alguns detalhes. Nós estamos em Campinas, no interior do estado de São Paulo, onde acontece o 4º simpósio Maxicorte realizado pela MSD Saúde Animal. São 3 dias de evento voltados aí para os técnicos e médicos veterinários da MSD. O pessoal preparou uma programação específica para a pecuária de corte. O objetivo é preparar esses técnicos e médicos veterinários para que eles possam atender a demanda do pecuarista, clientes da MSD. Você acompanha nos próximos dias no SBA as reportagens completas do 4º simpósio Maxicorte da MSD. 8 horas e 43 minutos, voltamos à nossa agenda de leilões. Dia 29 de julho, a agropecuária Jacarezinho comemora 25 anos da marca aqui no Brasil com um leilão de reprodutores Nelore avaliados por DEP Genômica. Na Bahia, em Cotegipe, o repórter Gustavo D'Angelo conversou com o coordenador comercial da Jacarezinho sobre a oferta. Vamos ver.
O seu compromisso no dia 29 de julho é com a Agropecuária Jacarezinho, que vai colocar à disposição do mercado cerca de 300 touros da mais alta qualidade. O Exley Souza, mais conhecido como X, o coordenador comercial da AJ, vai falar um pouco mais sobre essa oferta. O Exley, qual o padrão desses animais que serão ofertados? Bom, Gustavo, aqui a gente vai apresentar no leilão do dia 29 a reserva especial da Jacarezinho. São touros que trabalharam, touros 100% DEP genômica, fruto desse trabalho criterioso que a gente tem, celebrando esse ano 25 anos, vamos estar ofertando ao mercado essa genética Jacarezinho. Touros testados na fazenda, com andrológico positivo, 100% DEP genômica, vamos estar ofertando para os nossos clientes. Quais serão as condições comerciais do evento? Como tradicionalmente a gente trabalha, 14 parcelas. Esse ano a gente está trazendo a novidade da possibilidade de fazer no cartão de crédito de 20 a 24 parcelas. Então, mais uma facilidade para os nossos clientes. Frete facilitado. Frete free para todo o Brasil, carga fechada e a possibilidade de acessar a genética e a gente entregar em qualquer lugar do Brasil. Dia 29 de julho. 29 de julho, ao vivo, direto aqui da Fazenda Nova Terra, Cotegipe, Bahia. Central Leilões no comando dos negócios. Transmissão ao vivo pelo canal do Boi. E esperamos todos os clientes para estarem aqui com a gente também, para passar um final de semana legal aqui na fazenda e poder conhecer um pouco mais de perto ou revisitar a nossa grande produção aqui na Bahia. Tá certo, Exley, obrigado pelas informações. Lembrando que um dia antes, no dia 28, acontece o dia de campo aqui na Fazenda Nova Terra, em Cotegipe, Bahia. Gustavo D'Angelo para o SBA. 8 horas e 46 minutos no horário de Brasília. Aqui no Bom Dia Produtor, você também fica antenado com tudo que acontece no agronegócio brasileiro. Você vai conferir agora a agenda dos principais eventos agropecuários de todo o Brasil. É a agenda do agronegócio. De 20 a 22 de junho, em Olambra, São Paulo, 25ª Hortitec. Novas tecnologias para o setor de produção agrícola e cursos com temáticas para agregar valor ao dia a dia do produtor. Mega Leite 2018, de 20 a 23 de junho, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Animais das principais raças leiteiras do Brasil em competições de julgamento e concurso leiteiro. Leilões, feira de negócios, debates e palestras. De 6 a 15 de julho, em São João da Boa Vista, São Paulo, 45ª Exposição Agropecuária Industrial e Comercial. A EAPIC 2018 conta com shows, exposições e provas de animais. De 11 a 15 de julho, em Assis, São Paulo, Feira Industrial, Comercial e de Agronegócios. A FICAR 2018 conta com shows, gastronomia, entretenimento, esportes e palestras do agronegócio. E de 16 a 20 de julho, Campo Grande Expo. Com 5 dias de programação, o evento conta com treinamentos, palestras, rodadas de negócios, leilões, resultado de provas, animais, consórcio de lavoura e muito mais. Fique agora com o Momento Fosfosal. Bem-vindo ao Momento Fosfosal. Nós trazemos para você, amigo pecuarista, a solução ideal para o aumento da produtividade do seu rebanho e a lucratividade da sua propriedade. Mineralização é a solução e é exatamente assim que Fosfosal age no seu rebanho. Trata-se de um multimineral injetável, desenvolvido para os desafios de campo da pecuária brasileira, como por exemplo, compra e transporte de animais, manejo em geral, mudança de pasto e dieta, desmama, entrada de confinamento, entre outros desafios. E agora, vamos ver o que diz quem já está usando e comprovando o efeito Fosfosal. É com você, produtor. Diferença grande, muito grande, entendeu? É o tal negócio, que a pelagem, você vê a pelagem dela, uma pelagem mais lisa, você vê que ela agradeceu o produto, entendeu? Volto a falar, assistir ela na produção de leite, por exemplo, a bezerrada mudou completamente, entendeu? Não tem aquele produto, não tem aquele problema de ver bezerro, água assim no pé da vaca, entendeu? A gente mudou um pouco a parte de verminosa, ela fazer os vermíferos na hora certa, o vermífero indicado e o produto, né? Fosfosal é o número 1 na fazenda Vale Primavera. Amigo produtor rural, você que está nos assistindo nesse momento, vem até nossa loja, Paranaíba e Inocência. Aqui na Capim você vai encontrar Fosfosal, o produto que está revolucionando a pecuária brasileira.
Tá aí o depoimento do amigo pecuarista e a produtividade por lá só aumenta. Alcançar o sucesso máximo depende da sua atitude. Peça agora Fosfosal para o seu rebanho. Ligue 0800 847 2222. Fosfosal, uma injeção de peso. Pensa num produto bom! 8h49 no horário de Brasília. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e vamos sair em grande estilo com imagens enviadas pelo nosso telespectador Renato Berzuini, que é de Cáceres, no estado de Mato Grosso. Nos mandou através do WhatsApp do Bom Dia uma imagem da sua propriedade. Você está acompanhando aí na sua tela. Obrigada, viu, Renato, pela sua participação. Um grande abraço também a todos aí da sua região de Cáceres e outras regiões do estado de Mato Grosso. A gente volta daqui a pouco. Não sai daí. A partir de segunda-feira, dia 25 de junho, nós teremos em todos os programas do Canal do Boi o De Olho na Fazenda Semana Tabapuã da G. Oferta de 70 reprodutores da raça Tabapuã, avaliados pelo PMGZ, que é o Programa de Melhoramento Genético de Raças Zebuínas da ABCZ. A Rosa Cabral mostra o gado pra gente. São Gabriel do Oeste, município no interior de Mato Grosso do Sul. E aqui está o criatório Tabapuã da G. Com a família Trivelato, a gente conversa sobre a raça. Hoje nós estamos com 350 matrizes, tendo gado puro, né, matriz PO e receptoras também, que a gente faz o trabalho de barriga de aluguel. E estamos fazendo melhoramento genético juntamente com a Água Milagrosa, que é a nossa parceira no trabalho de genética, né? A gente procura buscar a melhor genealogia para os animais, fazer o acasalamento conforme a orientação da BCZ. Existem 3 seleções. A primeira que se tem RGN ou não tem. Logo depois, com 7 meses, o técnico já avalia testículo, boca, racial. Entrou na prova de ganho de peso, já passou por um teste. Lá na prova, durante a prova, ele vai avaliando animal por animal e ali, logicamente, tem o melhor, o pior, o médio e a gente, que eles são classificados em elite, superior, regular e inferiores. Nesses inferiores nós já descartamos que não entra dentro do processo. A gente conta aí com um rebanho aí melhor do Brasil, teoricamente. Ano passado fomos o melhor expositor do Uberaba, então a gente esse ano está indo com um gado muito bom para Uberaba. Temos umas doadoras muito boas e não paramos de investir a nenhum momento, mas é aquela história, tem que dar lucro. Tudo que a gente produz e mostra na pista é o que vai estar no campo. E isso é muito bom. Até o exemplo disso é um touro que nós temos, que é o Radiado. Ele é um touro em parceria com a Água Milagrosa, nós temos 50% dele. Ele foi campeão dentro de Uberaba e foi campeão do Penat. Vamos levar agora para Uberaba animais com progênie dele, mas muito bom, animais muito bom, que serve hoje para a pecuária moderna que a gente precisa. Animais com carcaça, animais super precoces, então são animais diferenciados. A Expo Zebu, na verdade, nos dá esse prazer de você levar o animal e receber os prêmios por aquele trabalho que a gente faz o ano inteiro, né? João, e a mãe Tabapuã, como é que ela se comporta no plantel? Olha, a mãe Tabapuã, ela é uma mãe que tem uma habilidade materna, ela produz mais leite, ela cuida do seu filho. Então hoje a maior característica e o que vem predominando hoje dentro do Zebu no Tabapuã principalmente, é a habilidade materna da mãe. A insemina mais cedo, ela tem o cio mais cedo e traz essa habilidade que a gente precisa dentro da pecuária. E quando a gente fala em cruzamento, ela cabe muito bem tanto no cruzamento na heterose do Zebu, quanto nas vacadas comerciais. Dia 25 a 28 de junho acontece o nosso vitrine e que todos acompanhem pelo canal do Boi. E quem quiser vir ver os animais, a fazenda está de portas abertas. São parcelas boas e reduzido, que isso traz ao criador um número menor de parcela, que não fica aquela caderneta de um monte de tempo pagando um touro. Aguardamos todos, então,
para acompanhar o vitrine nas datas mencionadas pelo João. Rosa Cabral, para o SBA. E nós vamos conferir agora como foi o dia de campo realizado na Fazenda Militância, que fica em Sorriso, no estado de Mato Grosso. Nosso repórter Valdir Pacheco esteve por lá e acompanhou tudo de perto. Veja só. O feijão faz parte do prato da maioria dos brasileiros. Junto ao arroz, o grão faz o que é considerado a dupla perfeita, oferecendo alguns dos principais nutrientes que o corpo humano necessita. Por conta das condições climáticas favoráveis ao desenvolvimento da cultura, a expectativa é boa para a colheita nesta safra. Com o objetivo de auxiliar o agricultor na missão de produzir ainda mais, foi realizado um dia de campo na Fazenda Militância semana passada em Sorriso, no Médio Norte de Mato Grosso, e contou com 2 palestras técnicas na Estação Central. Principais entraves para o feijão irrigado, mudanças na cadeia produtiva e tendência no agronegócio são temas abordados neste dia de campo. O evento reuniu cerca de 200 pessoas entre consultores, distribuidores e produtores da região, onde puderam observar diversas variedades do feijão para a segunda safra e outras variedades de feijão irrigado. Hoje foi demonstrado algumas variedades de feijão carioca, o dama, o branquinho, algumas variedades de feijão calpi, o azuki, o mungo, o tumucumá, que é o Nova Era, para o pessoal, o grão de bico, para o pessoal visualizar ali. Tinha uma vitrine demonstrativa desses materiais, apenas para visualizar, né? A lavoura em si que estava no campo era o feijão branquinho. O feijão é uma cultura de segunda safra que vem crescendo no estado e pode muito bem fazer um papel muito importante, a rotação de culturas. É a tal da situação que você pode colocar o feijão no sistema produtivo da fazenda de forma bem organizada. Você não utilizar o talhão, o mesmo talhão todo ano. Você pode rotacionar o talhão que você usou milho esse ano, o ano que vem você colocar o feijão. Tem áreas que você não planta nem milho, você pode fazer uma planta de cobertura, por exemplo, uma crotalária, e no ano seguinte escolher esse talhão para colocar o feijão. Então, tem diversas culturas que podem estar na segunda safra. O feijão carioca, o feijão calpi, tem muito girassol na região, tem o algodão, tem o próprio milho, sorgo. Então, hoje, o Mato Grosso tem o grão de bico, oferece um monte de alternativas para o produtor, né? Então, escolher o que quer plantar. Hoje, as opções são vastas. No período da soja, geralmente é só soja. Mas no segundo momento, na segunda safra, nós temos uma vasta gama de produtos que nós podemos botar no mercado. E o feijão é uma delas. O fator limitante na produtividade da cultura do feijão é o ataque dos nematóides, presentes em diversas lavouras no estado. E desde quando a gente começou a identificar esse problema nas lavouras, a gente tem diminuído muito as produtividades por conta desse problema, né? Esse ano a gente teve um recorde de produtividade no Brasil, a gente aumentou a produção de soja, tivemos condições climáticas muito boas, apesar de uma ou outra área perder com chuva, tanto no começo do plantio como na colheita. Pragas também não incomodou muito, doenças não incomodou muito, mas o maldito do nematóide está presente todo ano e vem retirando produtividade nossas, né? Eu acho que o feijão é uma nova cultura que está vindo para agregar, principalmente quem tem áreas irrigadas para uma terceira safra, e trouxe novidades e mais informações para nós produtores. E apresentaram variedades hoje que estão bem adaptadas ao nosso clima aqui, né? Sim, bastante variedade novas que a Agrosistemas junto com o Pina trouxeram e que fizeram alavancar o feijão na nossa região. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. 9 horas no horário de Brasília, daqui a pouquinho, meio-dia, você vai ver aqui conosco o Agricultura BR. E eu recebo a Juliana Comparim, voltando de férias, tudo bem? Tudo Carregou bom, pedra ou passeou? Passei bastante, Zaidan. Coisa boa. Descansei, Seja bem-vinda de volta. E é bom estar de volta, obrigada. Que bom. O que nós vamos ver no Agricultura de hoje? A gente vai receber o Maurício Saito, atual presidente da FamaSul, Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, Zaidan, para falar a respeito da eleição que aconteceu nesse último sábado. Ele foi reeleito e agora fica
no comando da federação até o ano de 2021. Ele bateu a outra concorrente, né, Terezinha Cândido, ela que é a atual presidente do Sindicato Rural de Coxim, e ele, portanto, teve a maioria dos votos e vai comandar a federação. E a gente vai receber ele hoje no programa para falar a respeito dessa nova expectativa e os desafios que vem por aí. Aliás, acho que não teve oposição na história das eleições da FamaSul, a não ser agora, né? Pois é, a gente vai ouvir isso tudo dele logo mais ao meio-dia. Legal. O que mais? Nós temos aí relatórios para hoje? Olha, Zaidan, o mercado está bastante turbulento, né? Eu estou retornando hoje, mas já estou por dentro do mercado da soja, que está despencando nesse mês de junho. Nessa terça-feira, a soja cai ainda mais na Bolsa de Chicago. Isso tem a ver com novas expectativas de nova taxação dos Estados Unidos sobre a soja para ser vendida para a China. Então, isso causa um tumulto tremendo no mercado e a soja vem abaixo hoje também. É verdade. Nós já até mostramos agora há pouco com o Walter Puga, essa guerra entre os dois países chegou a um nível muito elevado e isso acabou derrubando os mercados financeiros, as bolsas em vários países. E antes ainda nós tínhamos falado aqui no Bom Dia Produtor, e eu vou repetir o conceito de um consultor ouvido pelo Valdir Pacheco, lá no norte do Mato Grosso. Em guerra ou em briga de dois elefantes, quem sai perdendo é a grama. Bom programa para você, Zaidan, Juliana. até mais. E eu volto com a outra Juliana. Pois é, a gente dá a sequência no Bom Dia Produtor já nessa reta final. Agora tem destaque da previsão do tempo para a região nordeste do país. A falta de chuvas no interior do Nordeste vem garantindo solo bastante seco. E é justamente nas áreas em laranja do mapa onde os índices de umidade do solo seguem extremamente baixos, em torno de 10% apenas. A partir dos próximos dias, essa massa de ar mais seco que vem atuando no interior da região ainda persiste, garante tempo firme em grande parte das áreas mais claras do mapa. Chuva nas áreas costeiras, só que dessa vez de forma mais fraca. As instabilidades perdem intensidade aos poucos. No decorrer do próximo período, entre os dias 25 até 29 de junho, expectativa de tempo firme, ainda mais uma vez no interior do Nordeste. A chuva nas áreas costeiras, devido aos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa, ainda mantém essas instabilidades mais frequentes, só que o volume ainda vai seguir mais baixo. Em torno de 15 milímetros é o acumulado, tanto na faixa leste como também na faixa norte. E ao longo do terceiro e último período, entre o final de junho e o começo de julho, expectativa de mais um período de tempo aberto em grande parte do interior da Bahia, do sul do Maranhão e também do sul do Piauí, enquanto as pancadas seguem persistentes nas áreas costeiras. E até ganha um pouco mais de intensidade no litoral norte nordestino. 9h04. No quadro Tecnologia e Produção, com a Kylie Rodrigues, você vai ver agora. A exigência pelo bem-estar animal na produção de carnes está cada vez maior. Já é comprovado cientificamente que o bem-estar animal na produção proporciona rendimentos econômicos superiores. As fazendas que adotam a prática são diferenciadas no mercado. O bem-estar animal não se resume apenas em um transporte bem feito, o manejo na propriedade rural, como alimentação adequada, sombra e água fresca, entre outros cuidados, também são reconhecidos como bem-estar na produção do rebanho. Nós podemos entender que o animal ele recebe uma forma correta, uma forma respeitosa de criação desde o seu nascimento. Na verdade, desde que a vaca está gestando. Aí no nascimento e depois durante toda a sua vida até o frigorífico. Os animais são seres sencientes, têm a capacidade de sentir sensações e sentimentos de forma consciente. Em outras palavras, detêm a capacidade de ter percepção de tudo o que acontece ao seu redor. A pesquisadora da Embrapa pontua 5 liberdades reconhecidas e que devem ser respeitadas. Livres de medo e outros estresses, livre de fome e sede, então eles devem receber nutrição e água adequados em quantidade e qualidade. Eles devem ser livres de desconfortos
desnecessários, expostos a desconfortos desnecessários. A questão da saúde, livres de doenças, ou seja, eles devem receber um tratamento adequado em caso de necessidade, também de forma preventiva. E também a quinta liberdade, que fala sobre o direito que eles têm de expressar o seu comportamento natural. Kylie Rodrigues para o SBA. E no mês de maio, houve elevação nos preços pagos aos produtores no estado de São Paulo. Veja a reportagem de Gustavo D'Angelo. O Instituto de Economia Agrícola, o IEA, instituição de pesquisa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, informou que a alta do IQPR paulista no mês de maio foi de 2,17% na comparação com abril. Os produtos que apresentaram as maiores elevações foram batata, algodão, amendoim, leite cru resfriado e carne de frango. Já os produtos que sofreram as maiores quedas de preços foram banana nanica, ovos e laranja para a indústria. No acumulado dos últimos 12 meses, o IQPR apresentou variação negativa de 1,31%. A maior alta do período ocorreu no mês passado, quando a greve dos caminhoneiros interferiu fortemente na variação positiva de produtos como a batata e o leite cru resfriado. Enquanto a maior queda aconteceu em junho de 2017, induzida pela redução dos preços das laranjas para a indústria e para a mesa, batata e tomate para a mesa. Gustavo D'Angelo para o SBA. 9h08. A gente se despede do Bom Dia de hoje com imagens do gado do Grupo Resende. Touros Nelore que estarão em oferta aqui na nossa programação. Os detalhes no site sba1.com, na sua página de leilões. Nós voltaremos com o Bom Dia amanhã às 7 horas no horário de Brasília, respirando ar puro, apesar de frio, né, Juliana? Sempre, né, Frio Zaidan? menor um pouco, ainda bem, mas com a temperatura ainda baixa, mas voltaremos às 7 da manhã no horário de Brasília. Tchau, Ju, obrigado, viu? Tchau, eu que agradeço, Zaidan. Foi bom estar com você, também com o pessoal de casa. Daqui a pouco tem também as nossas agendas de leilões e agora você vai ficar com o programa Agromotor Brasil. Tchau, tchau. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral. Arreia o cavalo, tem gado pra campear.